No dia em que minha filha disse que lugar de velha é em casa vendo TV, eu não chorei, não gritei, apenas sorri, porque sabia que em poucas horas eles entenderiam quem realmente sustentava aquela família toda. Me chamo Sônia Alencar, tenho 73 anos e durante toda a minha vida fui funcionária pública. Passei no concurso do Estado aos 35 anos, trabalhei no cartório por 30 anos até me aposentar aos 65. Sempre fui uma pessoa organizada, responsável, que acreditava que o respeito era algo que se dava e se recebia naturalmente, principalmente dentro de casa, com a família. Moro em São Paulo, num apartamento que consegui comprar quando João faleceu. Ele sofreu um acidente de trabalho terrível quando eu tinha 52 anos. Foi devastador perder o amor da minha vida, mas o seguro da empresa onde ele trabalhava me deu condições de quitar nossa casa e ainda sobrou uma reserva boa. Além disso, comecei a receber a pensão dele do INSS, que junto com o meu salário de funcionária pública concursada, me deu uma estabilidade financeira que eu nunca havia imaginado. Tenho uma filha, Carla, que hoje está com 45 anos. Ela é casada com Roberto, um homem de 48 anos que trabalha como gerente numa empresa de logística. Eles me deram 2 netos lindos, Mateus, de 16 anos, e Ana Clara, de 14 anos. Quando me aposentei aos 65 anos, minha situação ficou ainda melhor, porque passei a receber minha própria aposentadoria do Estado, mais a pensão do João. Isso me permitiu ajudar a família de forma generosa. Sempre pensei que éramos uma família muito unida. Desde que enviuvei, me dediquei completamente a Carla e depois aos netos. Com minha condição financeira estável, pude dar o melhor para todos eles. Paguei a faculdade particular da Carla, ajudei no casamento dela, contribuí na compra do apartamento onde vivem hoje. E quando os netos nasceram, nossa, eu estava nas nuvens de felicidade. Mas tem uma coisa que talvez eu devesse ter percebido antes. Nos últimos anos, especialmente desde que me aposentei, comecei a sentir que algo estava mudando. Carla começou a me tratar de forma diferente, como se eu fosse um fardo. Roberto, que antes era educado comigo, passou a fazer comentários que disfarçava de brincadeiras, mas que machucavam profundamente. Os netos, que antes corriam para me abraçar quando eu chegava, começaram a demonstrar uma frieza que eu não entendia. Eu sempre fui a que pagava as viagens de férias da família. Todo ano, era eu quem escolhia o destino, comprava as passagens, reservava os hotéis, organizava tudo. Eles aproveitavam, claro, mas eu sentia que era mais uma obrigação minha do que um prazer compartilhado. Mesmo assim, continuei fazendo porque acreditava que era assim que eu demonstrava meu amor por eles. A mudança mais brutal aconteceu na viagem de férias. Estávamos planejando ir para o Nordeste, um destino que eu sempre sonhei conhecer. Já tinha pesquisado resorts em Porto de Galinhas, comparado preços, estava empolgada com a ideia de conhecer aquelas praias lindas que via na televisão. Carla veio até minha casa para conversarmos sobre os detalhes, e eu estava animada mostrando as opções que havia encontrado. Foi então que ela me disse algo que me gelou por dentro. Ela falou que eu estava ficando muito exigente, que sempre reclamava de alguma coisa durante as viagens, que os netos ficavam constrangidos comigo. Roberto, que estava junto, riu e disse que eu estava ficando muito chatinha com a idade. Os netos, que estavam na sala, riram também, como se fosse uma grande piada. Eu fiquei sem reação. Tentei explicar que nunca tive a intenção de incomodar ninguém, que só queria aproveitar o tempo com minha família. Mas Carla continuou. Disse que eu demorava muito para me arrumar, que ficava cansada fácil, que eles tinham que ajustar todos os planos por minha causa. Roberto completou dizendo que eu reclamava do calor, da comida, do barulho, de tudo. Naquela noite, depois que eles foram embora, eu chorei tanto que meus olhos ficaram inchados. Fiquei me questionando se realmente eu era o problema, se estava sendo egoísta em querer participar das viagens que eu mesma financiava. Comecei a pensar que talvez eles estivessem certos, que eu estava atrapalhando a diversão deles. Durante as semanas seguintes, tentei mudar meu comportamento, ser mais rápida, reclamar menos, ser mais flexível. Mas sentia que nada do que eu fazia era suficiente. O olhar de desaprovação da Carla continuava lá, os comentários sarcásticos do Roberto também, e os netos pareciam evitar conversas comigo. E então chegou o dia da viagem.
Era uma manhã qualquer, mas que mudaria tudo na minha vida. Eu tinha acordado cedo, às 5 da manhã, para arrumar minha mala com calma. Escolhi as roupas com cuidado, separei os remédios que preciso tomar, organizei meus documentos. Estava ansiosa, mas também com um frio na barriga, como se algo não estivesse certo. Por volta das 8 horas, ouvi a campainha tocar. Era Carla, com uma expressão séria no rosto. Ela entrou sem cumprimentar direito, foi direto ao ponto. Disse que tinham conversado em família e chegaram à conclusão de que seria melhor se eu não fosse na viagem. Que eles queriam aproveitar sem se preocupar comigo, que os netos estavam numa idade em que queriam mais liberdade. Senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Perguntei o que eu tinha feito de errado, se era por causa das reclamações que ela mencionou. Carla suspirou e disse que não era nada específico, mas que lugar de velha era em casa, vendo TV, descansando. Nesse momento, Roberto apareceu na porta do meu quarto. Ele tinha vindo buscar Carla e ouviu parte da conversa. Riu e disse que eu ia ficar muito mais confortável em casa, que podia pedir comida, assistir minhas novelas, fazer o que quisesse. Que eles iam me mandar fotos pelo WhatsApp para eu não sentir falta. Os netos apareceram também. Mateus disse que era melhor assim mesmo, que as viagens ficavam mais legais quando eram só eles. Ana Clara riu e comentou que agora poderiam fazer mais coisas radicais, sem se preocupar com limitações de idade. Eu fiquei em silêncio, olhando para aquelas 4 pessoas que eu amava mais que tudo na vida. Pessoas pelas quais eu abri mão de tantas coisas, para quem eu dediquei cada centavo das minhas economias, cada minuto do meu tempo livre. E ali estavam eles, me excluindo da viagem que eu mesma estava pagando, rindo da minha idade, da minha condição. Carla disse que o táxi já estava esperando, que eles tinham que ir para o aeroporto, que eu não precisava me preocupar com nada, que eles iam resolver tudo lá. Roberto pegou as malas deles que estavam na sala e se dirigiu à porta. Os netos me deram um beijinho rápido na testa, como se fosse um adeus qualquer. Quando a porta se fechou, eu continuei sentada na cama, com minha mala pronta ao lado. Senti uma dor no peito que não era física, era algo muito mais profundo. Era a dor de perceber que para minha própria família eu era um estorvo, um peso, alguém que atrapalhava a diversão deles. Mas depois de alguns minutos, algo estranho aconteceu. A dor começou a se transformar em outra coisa. Não era raiva, não era tristeza. Era uma clareza fria, uma lucidez que eu não sentia há muito tempo. Eu olhei para o relógio. Eram 9h15 da manhã. O voo deles era às 11h30. Levantei da cama e fui até a cozinha. Preparei um café bem forte do jeito que eu gostava. Sentei na mesa da cozinha e comecei a pensar com uma calma que me surpreendeu. E foi nesse momento que eu entendi tudo. Eu não era o problema. Eu nunca fui o problema. O problema era que eu tinha permitido que me tratassem como se eu fosse um favor que eles faziam, quando na verdade era o contrário. Eu era a que sustentava aquela família toda, financeiramente e emocionalmente. Terminei meu café e fui buscar meu celular. Eles já deviam estar no aeroporto, fazendo o check-in. Sorri pela primeira vez naquela manhã, porque sabia que em poucas horas eles entenderiam quem realmente sustentava aquela família toda. Com o celular na mão, eu me sentei na poltrona da sala e comecei a refletir sobre como havia chegado até ali. Engraçado como a gente só enxerga certas coisas quando a dor fica insuportável, não é? Eu sempre fui uma pessoa que evitava conflitos, que preferia engolir sapos a criar problemas. Talvez por isso mesmo eu tenha demorado tanto para perceber que estava sendo pisada pela minha própria família. Lembro que depois que João morreu, eu me joguei completamente no papel de mãe e avó. Era como se eu quisesse compensar a ausência dele sendo 2 pessoas ao mesmo tempo. Carla estava com 25 anos quando o pai morreu, já era uma adulta, mas eu continuei tratando ela como se fosse uma menina que precisava da minha proteção e do meu dinheiro. Quando ela se formou na faculdade, eu paguei uma festa de formatura linda. Alugamos um salão, contratamos buffet, chamamos todos os parentes. Carla estava radiante e eu me sentia realizada por poder proporcionar aquilo para ela. Roberto apareceu na vida dela pouco tempo depois, e eu confesso que no início não gostei muito dele. Achava que ele estava interessado mais no dinheiro da família do que na minha filha. Mas Carla estava apaixonada, e eu não quis ser a sogra chata que estraga tudo.
Quando eles decidiram se casar, eu não só paguei o casamento, como também dei a entrada do apartamento deles. Roberto até me agradeceu na época, disse que eu era a melhor sogra do mundo. Que ironia, não é mesmo? Os primeiros anos foram tranquilos. Carla trabalhava como secretária numa empresa de contabilidade, Roberto como gerente na empresa de logística. Eles vinham me visitar todo final de semana. A gente almoçava junto, conversava sobre a vida. Eu me sentia útil, importante na vida deles. Quando Mateus nasceu, eu fiquei fora de mim de felicidade. Meu primeiro neto. Passei meses comprando roupinhas, brinquedos, móveis para o quartinho dele. Carla até brincava que eu estava mais ansiosa que ela para a chegada do bebê. E era verdade mesmo. Eu me ofereci para ajudar com os cuidados do Mateus, e como Carla queria voltar ao trabalho logo, acabei me tornando uma espécie de babá não oficial. Pegava o menino de manhã, cuidava dele o dia todo, só devolvia no final da tarde. Carla e Roberto podiam trabalhar tranquilos, sabendo que o filho estava bem cuidado. Com Ana Clara foi a mesma coisa. Quando ela nasceu, eu já estava com 59 anos, mas tinha disposição de uma mulher muito mais nova. Cuidava dos 2 netos com todo o amor do mundo. Levava no médico, nas atividades da escola, nos passeios. Era eu quem comprava as roupas, os materiais escolares, os presentes de aniversário. Carla e Roberto foram se acostumando com essa dinâmica. Eu não percebia na época, mas estava sendo conveniente demais para eles. Tinham todos os benefícios de ter filhos, mas sem a maior parte das responsabilidades financeiras e práticas. Eu assumia tudo, achando que estava sendo uma boa mãe e avó. As viagens começaram quando Mateus fez 4 anos. Carla disse que queria proporcionar boas experiências para as crianças, conhecer lugares diferentes. Como eu tinha condições financeiras e eles não, naturalmente eu ofereci para pagar. A primeira viagem foi para a praia, aqui mesmo em São Paulo. Fomos para Bertioga, ficamos num hotel legal, as crianças adoraram. Dali em diante, virou tradição. Todo ano, uma viagem nova. Sempre eu pagando, sempre eu organizando. Conforme os anos passaram, os destinos foram ficando mais caros, mais sofisticados. Carla dizia que as crianças mereciam conhecer lugares bonitos, e eu concordava. Eu também gostava de viajar, não vou mentir. Depois de tantos anos trabalhando, era gostoso poder sair da rotina, conhecer lugares novos. Mas eu comecei a perceber que meu papel nessas viagens era mais de patrocinadora do que de participante. Carla e Roberto faziam questão de escolher os restaurantes, os passeios, os horários. Eu só pagava a conta. Quando os netos chegaram na adolescência, as coisas mudaram ainda mais. Eles começaram a demonstrar vergonha de certas atitudes minhas. Se eu demorava para caminhar, eles suspiravam. Se eu pedia para repetir alguma coisa porque não tinha ouvido bem, eles reviram os olhos. Se eu queria sentar para descansar, eles ficavam impacientes. Carla começou a fazer comentários sobre minha idade, sempre disfarçados de preocupação. Dizia que eu estava ficando frágil, que precisava me cuidar mais. Roberto riu quando eu tropecei numa raiz durante um passeio. Disse que eu estava ficando descoordenada. Na época, eu ri junto, fingindo que não me incomodava. Mas o que mais me machucava era a mudança dos netos. Mateus, que antes me contava tudo sobre a escola, os amigos, os interesses, passou a responder com monossílabos quando eu perguntava alguma coisa. Ana Clara, que sempre foi mais grudenta comigo, começou a demonstrar uma frieza que eu não entendia. Eu tentava compensar, sendo ainda mais generosa. Comprava presentes caros, dava dinheiro para eles gastarem como quisessem, pagava cursos, atividades extras. Achava que se eu fosse útil o suficiente, eles voltariam a me amar como antes. Roberto foi ficando cada vez mais à vontade para fazer comentários sobre mim. Dizia que eu estava ficando esquecida, que repetia as mesmas histórias várias vezes. Carla ria e dizia que era coisa da idade mesmo, que eu estava virando uma velhinha. Eles falavam isso na frente dos netos, como se fosse normal humilhar uma pessoa mais velha. Eu comecei a questionar tudo sobre mim mesma. Será que eu estava realmente ficando senil? Será que eu era chata mesmo? Será que incomodava as pessoas sem perceber?
Passei a prestar atenção em cada palavra que falava, em cada gesto que fazia, tentando ser perfeita para não dar motivos para críticas. Mas não adiantava. Sempre havia algo errado comigo. Eu falava muito ou falava pouco demais. Eu me arrumava muito devagar ou muito rápido. Eu queria comer num lugar que eles não gostavam, ou não queria comer onde eles queriam. Nunca estava certo. O pior de tudo era que eu continuava pagando tudo. As viagens, os presentes, as contas extras. Eles reclamavam de mim, me humilhavam, me faziam sentir um estorvo, mas na hora de pagar a conta, lá estava eu, tirando o cartão da bolsa. E eles aceitavam meu dinheiro sem nenhum constrangimento. Dona Lourdes, minha vizinha, às vezes fazia comentários sobre isso. Ela dizia que família que presta não trata os mais velhos desse jeito, que eu estava sendo explorada. Mas eu defendia Carla e Roberto. Dizia que eles eram boas pessoas, que só estavam preocupados comigo. Agora, sentada na minha poltrona, com o celular na mão, eu finalmente enxergava a realidade. Eu não era uma família para eles. Eu era uma fonte de renda. Uma pessoa conveniente que resolvia todos os problemas financeiros deles, mas que na hora de aproveitar os benefícios era um incômodo. Olhei para o relógio na parede da sala. Respirei fundo e destravei o celular. Tinha várias ligações para fazer, várias mudanças para colocar em prática, porque uma coisa eu havia aprendido naquela manhã. Respeito não se conquista sendo conveniente. Respeito se conquista sendo necessária. E eu estava prestes a mostrar para eles o quão necessária eu realmente era. A primeira ligação que fiz foi para o banco. Minha voz estava firme, decidida, como se eu tivesse planejado aquilo há meses. Pedi para falar com meu gerente, o Sr. Marcos, que me atendia há mais de 10 anos. Ele me conhecia bem, sabia que eu era uma cliente responsável e cautelosa. Expliquei que precisava cancelar imediatamente todos os cartões adicionais que estavam em nome da minha filha e do meu genro. Marcos perguntou se tinha acontecido alguma coisa, se os cartões tinham sido roubados. Eu respondi que não, que era uma decisão pessoal, que eu não queria mais arcar com os gastos deles. Ele me informou que o processo seria imediato, que em questão de minutos os cartões estariam bloqueados. Também cancelei as transferências automáticas que eu fazia mensalmente para a conta da Carla. Eram R$ 2.000 por mês que eu depositava para ajudar com as despesas dela. Marcos anotou tudo e confirmou que a partir daquele momento, todas as movimentações cessariam. Depois liguei para a operadora do cartão de crédito. Cancelei o cartão adicional do Roberto, que ele usava principalmente para combustível e almoços. A atendente me perguntou se eu queria comunicar o portador sobre o cancelamento, e eu disse que não era necessário, que eu mesma faria isso. A segunda ligação foi para o hotel em Porto de Galinhas. Meu coração estava disparado, mas minha voz continuava calma. Expliquei que, por motivos pessoais, eu precisava cancelar a reserva que estava em meu nome. A recepcionista me informou que, como a reserva não era reembolsável, eu perderia o valor da primeira diária, mas que o restante seria devolvido. Não me importei com a perda. Na verdade, aquele dinheiro perdido era um investimento na minha dignidade. Pedi para que ela anotasse bem que a reserva estava cancelada e que, caso alguém se apresentasse com meus dados, não deveria ser autorizado o check-in. Em seguida, liguei para a empresa de turismo que havia organizado os passeios. Cancelei tudo: o city tour, o passeio de buggy, o mergulho, o jantar especial na praia. Cada cancelamento era como se eu estivesse me libertando de uma corrente invisível que me prendia àquela situação humilhante. A funcionária da agência ficou surpresa com tantos cancelamentos de uma vez. Perguntou se eu queria remarcar para outra data, e eu disse que não, que definitivamente não precisaria mais daqueles serviços. Ela me informou que alguns passeios teriam taxa de cancelamento, e eu autorizei sem pestanejar. Depois foi a vez da companhia aérea. Essa ligação foi mais complicada, porque eram 4 passagens que eu havia comprado. Expliquei que, por questões de saúde, eu não poderia mais viajar e que gostaria de cancelar todas as passagens. A atendente me informou que as passagens eram promocionais e não reembolsáveis, mas que eu poderia transferir o valor para outras pessoas ou reagendar. Eu disse que não queria nem transferir, nem reagendar, que simplesmente cancelasse tudo. Ela insistiu que eu perderia o valor integral, mais de R$ 8.000,
e eu confirmei que estava ciente e que mesmo assim queria prosseguir com o cancelamento. Enquanto fazia essas ligações, eu sentia uma sensação estranha. Não era raiva, nem tristeza. Era como se eu estivesse acordando de um sono muito longo, como se finalmente estivesse enxergando a realidade com clareza. Cada cancelamento era um passo em direção à minha libertação. Liguei também para o seguro viagem, cancelei a cobertura para todos. Para a locadora de carro que eu havia contratado no destino, cancelei a reserva. Para o restaurante onde eu havia feito reserva para o jantar de aniversário da Ana Clara, que seria durante a viagem, cancelei também. Quando terminei todas as ligações, eram quase 11 da manhã. Calculei que eles já deviam estar no portão de embarque, confiantes, animados, sem imaginar o que os esperava. Preparei outro café e me sentei na varanda do apartamento, olhando para a cidade lá embaixo. Foi então que meu celular tocou. Era Carla. Atendi com uma tranquilidade que me surpreendeu. Ela estava alterada, falando alto, quase gritando. Dizia que os cartões não estavam funcionando, que eles não conseguiam embarcar, que tinha dado algum problema no sistema. Eu disse calmamente que não havia problema nenhum no sistema, que eu havia cancelado tudo. Carla ficou alguns segundos em silêncio, como se não tivesse entendido. Depois explodiu, perguntando como eu podia fazer aquilo, se eu tinha ficado louca, se eu não percebia que estava estragando a viagem das crianças. Respondi que não era eu quem estava estragando a viagem, que eles mesmos haviam me dito que eu não era bem-vinda, que lugar de velha era em casa, que eu apenas estava respeitando o desejo deles de viajar sem a minha presença e sem o meu dinheiro. Roberto pegou o telefone e começou a gritar, dizendo que eu estava sendo vingativa, que as crianças não tinham culpa da situação, que eu estava sendo cruel com meus próprios netos. Eu respirei fundo e disse que crueldade era humilhar uma pessoa de 73 anos na frente da família toda, que crueldade era excluir alguém da viagem que ela mesma estava pagando. Carla voltou a falar, agora num tom mais suplicante. Disse que eles podiam conversar, que talvez tivessem exagerado, que eu poderia ir sim na viagem, que eles me esperariam no aeroporto, que poderíamos resolver tudo. Eu ri. Pela primeira vez em muitos anos, eu ri de verdade. Disse que era engraçado como a opinião deles sobre mim mudava rapidamente quando o dinheiro estava envolvido. Que quando eu era apenas uma velha chata, eles me excluíam, mas quando eu era uma velha chata com dinheiro, de repente eu era bem-vinda. Mateus pegou o telefone e começou a chorar, dizendo que eu estava sendo injusta, que ele não tinha feito nada de errado. Aquilo me apertou o coração, porque eu realmente amava meus netos. Mas eu expliquei para ele que às vezes as pessoas precisam aprender sobre respeito e consequências, que eu não estava punindo ele, mas ensinando sobre como tratar as pessoas. Desliguei o telefone e o deixei no silencioso. Eles ligaram mais umas 15 vezes, mas eu não atendi. Fiquei na varanda, tomando meu café, sentindo pela primeira vez em anos que eu tinha controle sobre minha própria vida. Por volta das 2 da tarde, Dona Lourdes apareceu na minha porta. Ela havia visto um movimento estranho no prédio, pessoas perguntando sobre mim. Contei para ela tudo o que havia acontecido e ela ficou indignada com o comportamento da minha família. Dona Lourdes disse que eu havia feito a coisa certa, que uma pessoa da minha idade merecia respeito, não humilhação. Que família de verdade não trata os mais velhos como se fossem um peso. Conversamos a tarde toda e pela primeira vez em muito tempo, eu me senti compreendida. Quando o sol começou a se pôr, eu sabia que eles já estavam de volta. Provavelmente humilhados, sem dinheiro, tendo que explicar para as outras pessoas no aeroporto por que não conseguiram embarcar. E eu não senti pena nenhuma. Senti que a justiça havia sido feita. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação que não experimentava há anos. Paz. Preparei meu café da manhã com calma. Coloquei uma música que gostava para tocar baixinho, abri as janelas para deixar o sol entrar. Pela primeira vez em muito tempo, minha casa parecia realmente minha. Por volta das 9 horas, a campainha tocou insistentemente. Era Carla, com os olhos vermelhos e uma expressão que misturava raiva com desespero. Ela entrou sem pedir licença e foi direto ao ponto. Disse que eles tinham conseguido dinheiro emprestado com os pais do Roberto para voltar de táxi do aeroporto, que foi humilhante ter que explicar a situação para todo mundo. Eu ofereci café para ela, como sempre fazia,
mas ela recusou bruscamente. Disse que não estava ali para conversar amenidades, que precisávamos resolver aquela situação absurda que eu tinha criado, que os netos estavam traumatizados, que Roberto estava furioso, que toda a situação estava fora de controle. Sentei na poltrona da sala e disse para ela se sentar também. Carla preferiu ficar de pé, caminhando de um lado para o outro, gesticulando nervosamente. Comecei a explicar calmamente que não havia criado situação nenhuma, que apenas tinha reagido à situação que eles criaram ao me excluir da viagem. Carla tentou minimizar o que havia acontecido. Disse que foi apenas um mal-entendido, que eles estavam estressados com a organização da viagem, que talvez tenham se expressado mal, que eu estava exagerando, transformando uma bobagem numa tragédia familiar. Foi nesse momento que eu percebi que ela ainda não havia entendido nada. Ainda achava que podia contornar a situação com desculpas vagas, que eu ia engolir mais uma humilhação em nome da paz familiar. Mas algo fundamental havia mudado em mim e não havia mais volta. Levantei da poltrona e fui até o meu quarto. Abri a gaveta da cômoda onde guardava documentos importantes e peguei uma pasta que Carla nunca havia visto. Era meu testamento, feito há 5 anos, quando eu ainda acreditava que estava construindo um legado para uma família que me amava. Voltei para a sala e mostrei o documento para ela. Carla franziu a testa, sem entender onde eu queria chegar. Expliquei que naquele testamento ela herdava tudo: o apartamento, as economias, os investimentos, absolutamente tudo que eu tinha construído ao longo da vida. Os olhos dela brilharam por um momento, mas logo se encheram de confusão quando eu disse que aquele documento não valia mais. Que na segunda-feira eu iria procurar meu advogado para fazer um testamento completamente novo. Carla perguntou o que eu estava querendo dizer com isso, se eu estava ameaçando deserdar ela por causa de uma viagem. Respondi que não era por causa de uma viagem, mas por causa de anos de desrespeito, de humilhações, de ser tratada como um banco ambulante em vez de como uma mãe e avó. Ela tentou argumentar que eu estava sendo dramática, que família sempre tem seus conflitos, que eu não podia jogar fora anos de relacionamento por causa de um momento de tensão. Mas eu já havia tomado minha decisão e nada que ela dissesse mudaria isso. Peguei meu celular e liguei para o Dr. Henrique, meu advogado. Mesmo sendo sábado, ele atendeu, porque sempre foi muito atencioso comigo. Marquei uma consulta para segunda-feira de manhã, bem na frente da Carla, para que ela ouvisse que eu estava falando sério. Enquanto eu falava ao telefone, vi Carla entrar em pânico. Ela começou a gesticular freneticamente, fazendo sinais para eu desligar, sussurrando que podíamos conversar sobre tudo aquilo. Mas eu continuei falando com o Dr. Henrique, confirmando o horário e explicando que precisava fazer alterações importantes no meu testamento. Quando desliguei, Carla estava pálida. Sentou-se pesadamente no sofá e perguntou se eu realmente estava pensando em tirar a herança dela. Respondi que não estava apenas pensando, estava decidida. Que pessoas que não me respeitavam em vida não mereciam se beneficiar da minha morte. Roberto chegou nesse momento, acompanhado dos netos. Ele estava visivelmente irritado, mas tentando se controlar na frente das crianças. Mateus e Ana Clara me cumprimentaram timidamente, como se não soubessem como agir depois do que havia acontecido. Roberto disse que precisávamos ter uma conversa de adultos, que aquela situação estava afetando toda a família, que os netos não tinham dormido direito, que estavam confusos e magoados, que eu estava sendo egoísta, pensando só em mim mesma. Eu olhei para meus netos e senti uma pontada no coração. Eles realmente pareciam abatidos, perdidos, mas ao mesmo tempo, eu sabia que aquilo era necessário. Que se eu cedesse agora, voltaríamos exatamente para onde estávamos antes, e nada mudaria. Sentei-me ao lado de Mateus e Ana Clara no sofá. Peguei as mãos deles e expliquei, com a voz mais doce que consegui, que às vezes os adultos cometem erros, e que quando isso acontece, é preciso haver consequências. Que eu não estava brava com eles, mas que precisavam entender que respeitar os mais velhos é fundamental. Ana Clara começou a chorar e disse que não queria que a família brigasse por causa dela. Mateus ficou em silêncio, mas vi lágrimas nos olhos dele também. Aquilo partiu meu coração, mas eu sabia que se não fosse firme naquele momento, perderia para sempre o respeito deles. Roberto tentou uma abordagem diferente.
Disse que reconhecia que tinham errado, que estavam dispostos a pedir desculpas, que poderíamos começar tudo de novo, mas que cancelar a herança era desproporcional, que eu estava punindo as crianças pelos erros dos adultos. Expliquei que não estava punindo ninguém, estava apenas redirecionando meus recursos para quem realmente me valorizava. Que havia várias instituições de caridade que faziam um trabalho lindo com idosos abandonados, que talvez meu dinheiro fizesse mais diferença lá do que nas mãos de pessoas que me viam como um estorvo. Carla explodiu novamente. Disse que eu estava sendo manipuladora, que estava usando o dinheiro como arma, que não era assim que uma mãe deveria agir. Que eu estava destruindo a família por orgulho, que estava sendo mesquinha e vingativa. Levantei-me calmamente e disse que ela estava certa em uma coisa. Eu realmente estava sendo uma mãe diferente. Uma mãe que finalmente havia aprendido a se valorizar, que não aceitava mais ser pisoteada em nome do amor familiar. Nesse momento, Dona Lourdes tocou a campainha. Eu havia pedido para ela aparecer por volta daquele horário, porque sabia que ia precisar de apoio moral. Quando abri a porta, ela entrou com uma bandeja de brigadeiros que havia feito e cumprimentou toda a família com a educação de sempre. Mas eu percebi que Dona Lourdes estava observando tudo com atenção. Ela conhecia minha família há anos, sabia como eles me tratavam, e sua presença ali naquele momento era como ter uma testemunha silenciosa da minha transformação. Roberto se controlou na presença dela, mas eu vi que ele estava incomodado. Carla também ficou mais contida, porque sabia que Dona Lourdes era uma pessoa respeitada no prédio e que qualquer escândalo chegaria aos ouvidos de todos os vizinhos. Dona Lourdes serviu brigadeiros para as crianças e fez questão de dizer como elas eram educadas e bonitas. Depois se dirigiu a mim e disse que eu estava com uma aparência ótima, que parecia descansada e em paz. Foi um comentário sutil, mas que deixou claro que ela aprovava as mudanças que estavam acontecendo na minha vida. Quando ela saiu, a tensão voltou, mas agora havia algo diferente no ar. Roberto e Carla pareciam ter percebido que eu não estava mais sozinha, que havia pessoas que me apoiavam e que estavam observando como eles me tratavam. Foi então que tomei a decisão final. Disse que eles tinham até segunda-feira para refletir sobre tudo aquilo, para decidir se queriam realmente uma relação respeitosa comigo ou se preferiam continuar me vendo apenas como uma fonte de recursos. Que minha decisão sobre o testamento dependeria da resposta deles. Segunda-feira chegou, e eu estava na sala de espera do escritório do Dr. Henrique bem cedo. Havia dormido tranquilamente no domingo, apesar de Carla ter ligado 3 vezes tentando negociar. Eu não atendi nenhuma das ligações. Minha decisão estava tomada, e conversas desesperadas de última hora não mudariam nada. Dr. Henrique me recebeu com o profissionalismo de sempre, mas percebi curiosidade em seus olhos. Expliquei detalhadamente o que havia acontecido, sem dramatizar, apenas relatando os fatos. Ele me ouviu em silêncio, fazendo anotações, e quando terminei, disse que eu estava tomando uma decisão corajosa e necessária. O Novo Testamento foi redigido ali mesmo. Deixei o apartamento para Dona Lourdes, que sempre foi mais família para mim do que minha própria família. As economias e investimentos seriam divididos entre 3 instituições: um lar para idosos que eu conhecia, uma organização que cuidava de pessoas abandonadas pelos filhos e uma fundação que oferecia assistência jurídica gratuita para pessoas mais velhas. Para Mateus e Ana Clara, criei um fundo educacional que só poderiam acessar quando completassem 25 anos, desde que estivessem cursando faculdade, e demonstrassem valores de respeito e responsabilidade. Era minha forma de cuidar deles sem beneficiar os pais. Para Carla, deixei apenas uma pequena quantia e algumas joias que foram da minha mãe. Não muito, mas algo que reconhecesse que, apesar de tudo, ela era minha filha. Para Roberto, não deixei absolutamente nada. Ele não tinha laços de sangue comigo e havia sido um dos principais responsáveis pelo desrespeito. Dr. Henrique perguntou se eu tinha certeza dessa decisão e respondi que nunca tive tanta certeza de algo na vida. Assinei todos os documentos necessários e saí do escritório sentindo que havia fechado um ciclo importante. Quando cheguei em casa, encontrei Carla esperando na portaria do prédio. Ela estava visivelmente nervosa, mexendo nas mãos, olhando constantemente para o relógio.
Quando me viu, veio correndo ao meu encontro, perguntando se eu já havia ido ao advogado. Respondi que sim, que tudo estava resolvido. Carla perguntou se eu havia mudado de ideia, se poderíamos conversar sobre o testamento. Eu disse que não havia nada para conversar, que minhas decisões estavam tomadas e eram irreversíveis. Subimos juntas no elevador em silêncio. Em casa, ofereci café para ela, e dessa vez ela aceitou. Sentamos na mesa da cozinha e percebi que Carla havia ensaiado um discurso. Ela começou pedindo desculpas pelo que havia acontecido, dizendo que reconhecia que tinham errado, que estavam arrependidos. Eu a ouvi sem interromper, tomando meu café calmamente. Quando ela terminou, disse que aceitava as desculpas, mas que desculpas não apagavam anos de desrespeito, que uma pessoa não muda da noite para o dia só porque descobriu que havia consequências para suas ações. Carla tentou argumentar que famílias têm altos e baixos, que todo mundo comete erros, que eu não podia desistir deles por causa de uma fase ruim. Respondi que não estava desistindo de ninguém. Estava apenas estabelecendo limites claros e consequências reais para o comportamento deles. Mostrei para ela uma cópia do Novo Testamento. Vi o rosto dela empalidecer quando leu que Dona Lourdes herdaria o apartamento, que as instituições ficariam com a maior parte do dinheiro, que ela receberia apenas uma quantia pequena e as joias da família, que os netos teriam acesso apenas a um fundo educacional. Ela perguntou se eu realmente havia feito aquilo, se não era apenas um susto para eles aprenderem a lição. Expliquei que não era susto nem ameaça, era realidade. Que durante anos eu havia sido generosa demais, e essa generosidade havia sido interpretada como fraqueza. Que agora eles descobririam como era viver sem depender do meu dinheiro. Roberto chegou 1 hora depois, trazendo os netos. Percebi que ele havia se preparado para aquela conversa, estava mais calmo, mais estratégico. Cumprimentou-me educadamente, perguntou sobre minha saúde, elogiou a decoração da casa. Era uma mudança radical de comportamento, mas eu não me deixei enganar. Ele disse que havia refletido muito sobre tudo, que reconhecia seus erros e queria uma chance de reconstruir nosso relacionamento, que respeitava minha decisão sobre o testamento, mas que gostaria de provar que eles podiam ser uma família melhor. Mateus e Ana Clara se aproximaram de mim timidamente. Ana Clara disse que havia conversado com uma amiga da escola cujos avós moravam longe e que ela havia percebido como era sortuda por me ter por perto. Mateus disse que queria aprender mais sobre minha vida, sobre o tempo em que eu trabalhava, sobre como era ser funcionária pública. Aquilo me tocou profundamente, mas eu mantive minha compostura. Disse que ficava feliz em saber que eles estavam refletindo sobre nossa relação, mas que palavras eram fáceis de falar, que eu precisava ver mudanças reais de comportamento ao longo do tempo. Carla perguntou o que ela poderia fazer para reconquistar minha confiança. Respondi que isso não era algo que se conquistava em uma conversa. Era algo que se construía dia após dia, com atitudes respeitosas e carinhosas genuínas. Roberto quis saber se havia alguma chance de eu reconsiderar o testamento no futuro. Disse que tudo na vida pode mudar, desde que as pessoas realmente mudem também. Mas que eu não daria pistas sobre o que esperava deles, porque qualquer mudança tinha que ser genuína, não calculada. Nos meses seguintes, percebi uma transformação gradual no comportamento da família. Carla começou a me visitar regularmente, não só quando precisava de alguma coisa. Roberto parou com os comentários sarcásticos sobre minha idade. Os netos passaram a demonstrar interesse real pela minha vida e minhas experiências. Mas eu não me deixei levar pela emoção. Observei tudo com distanciamento, avaliando se aquelas mudanças eram sinceras ou apenas interesse no dinheiro. Com o tempo, comecei a perceber sinais genuínos de arrependimento e crescimento, especialmente nos netos. Alguns meses depois, Carla me procurou para uma conversa séria. Disse que, independente do testamento, ela havia aprendido muito sobre si mesma naquele período, que percebeu como havia se tornado uma pessoa interesseira e desrespeitosa, e que queria mudar isso não por herança, mas por ser uma pessoa melhor. Roberto também demonstrou mudanças reais. Começou a me incluir nas decisões familiares, a pedir minha opinião sobre assuntos importantes, a me tratar como uma matriarca respeitada em vez de um fardo familiar.
Os netos foram quem mais me surpreenderam. Mateus começou a vir me visitar sozinho, só para conversar. Ana Clara passou a me ligar só para contar como havia sido seu dia na escola. Eles demonstraram um carinho genuíno que eu não sentia há anos. Mas mesmo com todas essas mudanças, eu mantive o testamento como estava. Não por maldade ou vingança, mas porque havia descoberto algo fundamental. Meu valor não dependia de quanto dinheiro eu deixaria para alguém. Meu legado seria o exemplo de dignidade que eu havia estabelecido. Dona Lourdes continuou sendo minha confidente e amiga. Ela sabia sobre o testamento e se sentia honrada, mas sempre dizia que esperava que eu vivesse muito ainda para aproveitar minha própria casa. Conversávamos frequentemente sobre como é importante que as pessoas mais velhas se valorizem e não aceitem desrespeito. Alguns meses após os acontecimentos, eu estava mais feliz e realizada do que havia sido em décadas. Minha relação com a família havia encontrado um equilíbrio saudável, baseado em respeito mútuo em vez de dependência financeira. Eles me visitavam porque queriam, não porque precisavam. Aprendi que nunca é tarde para ensinar respeito, mesmo que seja preciso usar métodos drásticos. Que dignidade não se negocia, não se implora, se conquista com atitudes firmes. E que às vezes, para salvar uma família, é preciso estar disposta a perdê-la. Hoje, aos 73 anos, posso dizer que sou uma mulher completa. Não a mulher que dá tudo para ser amada, mas a mulher que se ama o suficiente para exigir o respeito que merece. E essa é a melhor herança que posso deixar. O exemplo de que idade não é sinônimo de submissão e que nunca é tarde demais para recuperar nossa dignidade. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.